Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Saiu hoje o PIB dos Estados Unidos no segundo trimestre de 2021 e o resultado acabou sendo decepcionante. Decepcionante muito entre aspas, porque o crescimento foi de apenas 6,5%, quando se esperava algo em torno de 8%. É sempre importante lembrar que, no caso dos Estados Unidos, esses resultados, quando são divulgados, são resultados anualizados, ou seja, estão considerando aí a economia americana, o desempenho da economia americana nos 12 meses anteriores. Na prática, os Estados Unidos recuperaram com esse resultado o PIB pré-pandemia. Acabou sendo uma recuperação relativamente rápida, mais rápida do que havia se esperado originalmente, quando se falava que o PIB dos Estados Unidos só se recuperaria lá por volta de 2022, o patamar pré-pandemia, mas não foi tão rápida quanto a recuperação da economia chinesa, que acabou sendo impressionantemente veloz. O destaque positivo acabou ficando por conta do consumo. O consumo nos Estados Unidos, que é o grande motor da economia americana, acabou tendo um ótimo desempenho, um desempenho muito expressivo. Entretanto, elementos ligados ao investimento e também à produção acabaram tendo um desempenho abaixo do previsto e, consequentemente, puxando o resultado para um patamar um pouco inferior ao que se estimava. A explicação para isso acaba estando diretamente relacionada à descontinuidade de uma série de cadeias de suprimentos em âmbito internacional. Estamos falando de uma pandemia que continua por aí, que restringe a circulação de pessoas em diferentes cantos do planeta, em diferentes momentos, que acaba tendo impacto sobre os aparatos logísticos e em um mundo tão integrado do ponto de vista das cadeias globais de valor, das cadeias produtivas, que precisa necessariamente de insumos vindos de outros países, o impacto acaba sendo bastante significativo e acaba trazendo aí restrições na ampliação da capacidade produtiva. Na prática, temos uma economia americana que não está expandindo a produção no ritmo que se esperava, ou pelo menos se esperava nesse segundo trimestre de 2021, o que, somado a um consumo em expansão, acaba limitando um pouco o crescimento econômico e pressionando a inflação. Na prática, estamos falando de um ambiente onde o Fed está correto. O Fed, que prometeu manter os estímulos à economia americana por mais algum tempo, justamente por não considerar ainda suficientemente robusto o processo de recuperação e também por estar bastante preocupado com a questão do emprego. É importante lembrar também que existe uma grande preocupação nos Estados Unidos, além do processo inflacionário, sobre a questão da pandemia. Os Estados Unidos não conseguem ultrapassar de forma significativa a barreira dos 50% da população vacinada e, consequentemente, o vírus por lá pode continuar circulando e trazendo de volta medidas de restrição que podem ter um impacto econômico significativo. No final das contas, estamos falando de um ambiente onde a pandemia ainda não acabou e elementos podem minar o processo de recuperação da economia dos Estados Unidos e da economia global de uma forma geral. Com isso, temos que monitorar com bastante proximidade esses indicadores para entender cada vez melhor o que está acontecendo. A pandemia é um evento único, é um evento que acabou causando um desmoronamento da economia de maneira muito veloz, muito significativa e que terá impactos alongados ao longo do tempo que ainda não estão 100% previstos nem mapeados. Ainda é cedo para soltar foguetes e dizer que tudo voltou a ser como era antes, mas de qualquer forma o cenário continua bastante benigno. 6,5% de crescimento, a recuperação do PIB pré-pandemia já no ano imediatamente posterior, isso está longe de ser um resultado ruim. É um resultado
muito bom e que mantém ainda o quadro bastante otimista e benigno em relação ao futuro. Vamos continuar monitorando aqui no Petit Jornal esses diferentes indicadores que estão aparecendo. As oscilações são muito grandes, né, para cima e para baixo. Imagina quando, num passado não muito distante, nós teríamos aí um erro de previsão em relação ao PIB na casa de 1%. É muita coisa, é algo muito significativo. Só dentro de um contexto de pandemia que a gente acaba vivendo um cenário dessa natureza. Pois é, gente, ficaremos atentos e seguiremos aqui no Petit Jornal analisando e tentando compreender esse mundo que está mudando de maneira muito veloz dentro desse contexto de pandemia que ainda não acabou. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. O Petit é uma mídia 100% independente, não tem conglomerado por trás, nem qualquer produtora por trás. Somos mantidos exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, e dá uma olhadinha na seção Apoie o Petit, que tem todos os direcionamentos para você se tornar um apoiador do Petit Jornal, seja você residente no Brasil ou no exterior. Além disso, vou colocar no descritivo aqui desse áudio o link do outro projeto, o projeto do petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy Bagdadi aprofundamos uma série de temas nas áreas de economia e política internacional. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.